Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. A partir de agora, nós estaremos, pela graça de Deus, comentando as lições da Escola Dominical, da revista da CPAD, do terceiro trimestre de 2026. Revista esta que tem como tema a Igreja dos Gentios. Nós estamos estudando a lição de número 2, a porta da fé que se abre entre os gentios. Antes de nós adentrarmos a lição, eu vou fazer um breve resumo da lição de número 1 para a gente entender o contexto, para dar sequência, para a gente entender o que estava acontecendo. No Antigo Testamento existem vários versículos mostrando que a salvação estava reservada não só aos judeus, mas também aos não-judeus. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, Salmos 22, 27, Salmos 117, 1, Malaquias capítulo 1, versículo 11, Oséias capítulo 2, versículo 23. Então, esses textos mostram que a vontade do Senhor não era salvar apenas os judeus, era salvar todos os povos da terra. Deus chamou Abraão para que ele abençoasse todas as famílias da terra. Então já começava aí, certo? Então, é claro que os judeus foram, digamos assim, o berço pelo qual Jesus veio, operou e concluiu e consumou a obra da redenção, né? O Pai, no Antigo Testamento, ele preparou tudo, Jesus veio, ele consumou a redenção na cruz, e aí veio o Espírito Santo para aplicar essa redenção na humanidade, certo? Mas isso não estava reservado apenas aos judeus. Os judeus foram, digamos assim, o berço, certo? Foi o berço. Mas essa salvação, ela começaria com o povo judeu e depois se estenderia a todos os povos, aos outros povos que nós vamos ver agora, certo? Na lição passada, nós estudamos sobre o chamado para os gentios. Para nós entendermos o contexto, vamos voltar um pouquinho lá no Israel. Israel era uma nação, na época era uma monarquia, Davi era o rei, a capital era Jerusalém. Depois ele morre, tem Salomão, depois tem a divisão do reino, certo? Reino do Norte, capital Samaria, 10 tribos. Reino do Sul, 2 tribos, capital Jerusalém. Aí nós temos os assírios que vão levar os israelitas para a Síria. Na verdade, eles invadem o Reino do Norte, eles pegam esse povo, levam para outras regiões e pega outras pessoas de outros povos e trazem para morar no Reino do Norte, ou seja, ele faz uma mistura de raças. Ali no Reino do Sul, Judá, nós temos mais tarde a invasão babilônica, quando os babilônios eles pegam os judeus, levam para a Babilônia, ficam 70 anos lá, os judeus cativos na Babilônia, aí eles voltam. E a gente percebe na leitura nos livros de Malaquias, Esdras, Neemias, que há uma luta para que haja uma unidade étnica, religiosa e espiritual na nação de Judá. Quando a gente vai para o Novo Testamento, já a partir do livro de Mateus, a gente percebe que os judeus eram mais exclusivistas, era um povo mais exclusivista, né? Então, Jesus, quando ele vai subir aos céus, ele fala aos seus discípulos: ide, recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, ser mesmo as testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Então,
Aí acontece que em Atos 2, quando há um derramamento do Espírito, a igreja fica restrita a Jerusalém. Porque esse povo judeu, essas pessoas, como eu falei para vocês, eles eram ainda muito exclusivistas, tá? Então precisou acontecer o quê? Precisou acontecer uma perseguição encabeçada por Saulo de Tarso para que eles fugissem. E vários crentes que fugiram dessa perseguição fundaram essa igreja em Antioquia, certo? Então, no terceiro trimestre do ano passado, o mesmo comentarista, o pastor Wagner Gabi, ele fez um estudo sobre a lição em Jerusalém. Agora nós vamos tratar da lição da igreja em Antioquia, que é uma igreja missionária. Então, ali no capítulo 13 de Atos, né, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Tá? Então, primeiramente, era uma igreja que investia na diversidade dos ministérios e na palavra. Era uma igreja que investia na palavra, no ensino. Era uma igreja centralizada na palavra, uma igreja que tinha palavra. Uma igreja que tem palavra é uma igreja que tem vários dons, que tem vários ministérios. E esses doutores, eles ensinavam as escrituras. Eles estavam preocupados em ensinar a palavra de Deus. Aí nós temos ali 5 nomes. Começa com Barnabé e termina com Saulo. Podemos entender que Barnabé era o mais velho ou era o mais honrado. Pelo que o escritor aqui nos dá a entender, como Barnabé é o primeiro, então provavelmente ele era o mais antigo, ou ele era o mais idoso, idade avançada, ou era a pessoa mais experiente na obra do Senhor. E Saulo de Tarso, ele havia se convertido há algum pouco tempo, né? Então percebam que o evangelho ele quebra barreiras culturais. Percebam que essa igreja era uma igreja unida, apesar de ter várias pessoas de diferentes ministérios, era uma igreja unida. Haviam mestres, haviam profetas. Essas 5 pessoas aqui, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, eram pessoas de diferentes etnias, nacionalidades. Não perceba que o evangelho, ele une. O verdadeiro evangelho, a verdadeira teologia, o verdadeiro evangelho é o que une, não é que separa, é o que une, certo? E aí na continuação, servindo eles ao Senhor. Esse servindo aqui está se referindo à obra do Senhor. Eles não estavam parados, eles estavam trabalhando. Perceba que lá no Antigo Testamento, Moisés era pastor de ovelha quando ele foi chamado. Gideão estava malhando trigo quando foi chamado. Pedro estava trabalhando quando ele foi chamado. Então Deus sempre vai chamar quem está trabalhando. Deus não vai chamar quem está parando. Deus não vai chamar quem está parado. Deus vai chamar quem está trabalhando. E servindo, eles estavam cultuando, eles estavam fazendo a obra, eles estavam servindo ao Senhor. Eles estavam servindo ao Senhor. Não do jeito deles. Não da maneira deles. Eles estavam servindo ao Senhor, ao gosto do Senhor, à vontade do Senhor, não do jeito deles, da maneira como eles achavam que deveria ser. Mas eles estavam servindo e adorando ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Aí eles estavam jejuando.
que fala muito de jejum, fala de disciplina, fala de dependência. Jejum, eu não vou aqui adentrar a explicação sobre jejum, mas o jejum ele tem como propósito dependência do Senhor. Não vou me estender aqui por causa do tempo, tá? E aí eles estavam jejuando, e aí o Espírito Santo disse, olha só, não foi barulho, não foi evento social, não foi gritaria, não foi um evento social, não foi um evento religioso, não. Deus falou, o chamado aconteceu num ambiente de adoração, de serviço. O chamado aconteceu num ambiente de culto, num ambiente em que eles estavam trabalhando, num ambiente de busca, num ambiente de adoração ao Senhor. Tá? Aí o Espírito falou, separai-me Barnabé e Saulo. Deus não falou, se vocês quiserem separar, não. O Espírito falou, separai para mim Barnabé e Paulo e Saulo, né? O Espírito não falou, olha, vocês vão, se vocês quiserem separar, separem. Não. A igreja, a obra é do Senhor. É Deus que prepara. Percebo que em Atos capítulo 13 eram 5 pessoas. Barnabé o primeiro e Saulo era o último. E agora vocês percebam que aparece apenas 2 nomes. Barnabé e Saulo. O primeiro e o último, ou seja, não é, tempo de igreja não quer dizer nada. Tempo de igreja não quer dizer nada. Mas a pessoa acabou de aceitar Jesus. Não quer dizer nada. Deus pode usar ela, pode usar outra pessoa, não quer dizer nada. A pessoa pode ter 1 mês de igreja e Deus usar ela, chamar ela para a obra. A pessoa pode ter 30 anos de igreja e Deus chamar ela. Não quer dizer nada, porque a obra é do Senhor, é Deus que chama. Deus chamou Barnabé e Saulo. Poderia ter chamado os outros 2 ali, o Lúcio, o Simeão, poderia, mas o Senhor chamou. É o Senhor que chama. Independente se a pessoa tem 10, 20, 30 anos de igreja ou se tem 1 mês de igreja. Foi o Senhor que chamou. E aí o Espírito Santo dirigiu. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Embora o Espírito Santo não tenha um corpo como o nosso, assim, cabeça, braços, pernas, mas o Espírito fala, ele intercede, ele ensina, ele geme, ele pode ser resistido, ele pode ser apagado, ele pode ser entristecido. Então, ele possui características de uma pessoa. Então, ele é uma pessoa. Então, foi o Espírito que direcionou, o Espírito que estava ali no controle, estava no controle da igreja. O Espírito que chamou. Aí eles, no versículo 3, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, o Espírito separou, chamou. Mas mesmo assim, ainda houve uma confirmação da igreja. Certo? Eles foram chamados, o Espírito Santo chamou, a igreja fez a sua parte, jejuou, orou. Foi confirmado? Foi. O que eles fizeram? Imporam as mãos. Esse ato de impor as mãos quer dizer o quê? Que publicamente eles estavam dizendo para toda a igreja que aqueles 2 seriam 2 missionários que iriam fazer a obra do Senhor. Ou seja, o que eles estavam fazendo? Eles estavam sendo transparentes na obra do Senhor. Você pega aí, por exemplo, uma igreja local. Teve 2 obreiros jovens que foram levados ao obreiro. Mas ninguém sabe quem foi. Ninguém sabe. Tem igrejas por aí que levanta pessoas ao ministério como obreiros,
A igreja não está sabendo. Os irmãos não estão sabendo. Tem igrejas aí que os obreiros são desligados do hall de membros. Não tem uma transparência. As pessoas não sabem. Não sabem quem foi levado obreiro, quem é, quem não é. Ou seja, é um reconhecimento público. Hoje você não sabe, tem muitas pessoas por aí trabalhando como obreiros itinerantes que não têm, que não querem, não tem uma congregação, não tem uma igreja, que não se submete a uma igreja, que não se submete a um pastor. Existem pregadores itinerantes que eles têm uma igreja, eles congregam numa igreja, eles respondem ao seu pastor, eles respondem à sua igreja. Eles não saem por aí sem o aval do pastor, sem o aval da igreja. E isso a gente precisa ter muito cuidado, porque tem muitas pessoas que saem por aí fazendo a obra, mas elas escondem outras intenções. Então, esse ato de impor as mãos está dizendo que, a partir de agora, publicamente, essas duas pessoas estão separadas para o ministério. Para as pessoas ver, para as pessoas saber, certo? E aí, o que aconteceu? O Espírito Santo confirmou. O Espírito Santo chamou e a igreja fez o quê? Orou e jejuou. Não houve barulho, não houve trabalhos missionários, não houve ali. Houve apenas um culto, houve ali uma busca, houve ali um ambiente de adoração e acabou. Você vai encontrar igrejas hoje em que fala-se de obra missionária, mas aquela igreja nunca mandou um missionário, aquela igreja não tem experiência missionária. Você tem igrejas que fala de obra missionária, mas nunca teve um culto missionário, nunca mandou um missionário, nunca investiu, nunca mandou uma oferta missionária às agências missionárias. Isso é complicado. Por quê? A igreja em Antioquia, ela ouviu a voz do Senhor. O que Jesus falou? Recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, com o fim da terra. Ou seja, a igreja em Antioquia, ela foi obediente. Ao contrário de outras igrejas, como em Laodiceia, em Corinto, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, que foram igrejas que ouviram a voz e não obedeceram ao Senhor. A igreja em Laodiceia era uma igreja autossuficiente. A igreja em Corinto era uma igreja indisciplinada. A igreja em Sardes era uma igreja morta-viva. Tinha nome de vivo, mas estava morta. A igreja em Sardes e em Tiatira, em Pérgamo, eram igrejas mundanas, que permitiram que o mundanismo adentrasse ao seu interior. Por quê? Porque eles não obedeceram a voz do Senhor. Então, esses missionários, eles foram levados por Deus. Eles foram, quem direcionou tudo foi o Espírito Santo. Não é um evento, não é um evento missionário, não, foi o Espírito Santo que levou, que preparou, que chamou, que separou, que levou, que direcionou. Tudo foi o Espírito Santo. Na lição de hoje, que é a lição de número 2, nós vamos estudar ali em Atos capítulo 13, a partir do versículo 44. Barnabé e Paulo já estavam na sua primeira viagem missionária. Tá? Eles foram numa sinagoga, eles pregaram a palavra, e aí o que aconteceu? O povo pediu para que eles voltassem outro dia, para que eles pregassem mais. O povo pediu para que eles voltassem, para que eles pregassem. Mas para que eles pregassem o quê? A palavra.
O que a gente tem visto e ouvido nas nossas igrejas, nas nossas pregações, é ataque contra outras religiões, é ataque contra outras denominações. O que a gente tem visto e ouvido nas nossas pregações, ataque sobre outras religiões, sobre outras denominações, é pessoas fazendo desabafando problemas pessoais, problemas ministeriais nos nossos altares. Quando a gente pega ali Atos, o livro de Atos, faz uma leitura em todo o livro de Atos, o que a gente percebe? Que os apóstolos pregavam a Cristo, que eles anunciavam a Cristo. Veja, por exemplo, o discurso de Estevão, antes de ser apedrejado. Ali é a história de Israel, ali é a história da Bíblia, a Bíblia Sagrada. Ou seja, diferente das coisas que a gente ouve hoje em dia, né, em cima das tribunas. O Estevão, quando ele vai lá no Sinédrio, ele vai falar a palavra de Deus, certo? Então, eles pregaram e o povo pediu mais. E aí eles voltaram. Percebo que, apesar de nós estarmos numa situação em que o amor está se esfriando, há uma fome, há uma sede pelas coisas de Deus. Apesar da situação que a gente está chegando aí, do jeito que as coisas estão acontecendo, as coisas que estão acontecendo na política, né, na economia, perceba que o povo tem uma fome, tem uma sede de Deus, pelas coisas do Senhor. E aí o que aconteceu? Paulo pregou, eles pregaram, porém, como sempre, né, a liderança judaica não aceitou. A inveja. Né? Por quê? Porque a mensagem estava sendo pregada. Isso a gente nota, né, em qualquer mensagem que você vai pregar. Quando você prega a palavra de Deus, sempre tem alguém que vai questionar, que vai se levantar contra. O próprio Jesus passou por isso. Percebam que por diversas vezes, Jesus, quando pregava, os fariseus, os saduceus, iam com segundas intenções, iam com intenções, com questionamentos, para ver se pegava Jesus em alguma armadilha, né? Isso vai acontecer. Isso não é novidade, isso sempre existiu. Você prega a verdade e a verdade, ela sempre vai fazer com que pessoas se levantem contra. Isso é natural. Aí acontece o quê? Aconteceu que a liderança judaica não aceitou e sempre tem alguém que não aceita, sempre tem alguém que se levanta contra. E o pior, eles vão incitar outras pessoas. Eles não aceitam. E o que eles vão fazer? Eles vão levantar outras pessoas. Eles nunca vêm sozinhos. Essas pessoas que se levantam, nunca se levanta sozinhos. Sempre se levanta acompanhado por outras pessoas. Então percebo que quando há uma oposição, é porque a palavra está sendo pregada. Se você está sendo perseguido pelo que você é, pelo que você faz, pode ter certeza que você está no caminho certo. Quando você não passa por perseguição, quando você não é perseguido, quando você não é confrontado, alguma coisa está errada. Se o que você prega, se você prega e não há um confronto, ninguém te confronta, ninguém te persegue, então melhor você rever seus conceitos.
E aí depois o que aconteceu? O que Paulo falou? O que Paulo e Barnabé falaram? Que a palavra foi pregada primeiro aos judeus, mas eles recusaram. E aí a palavra foi pregada aos gentios, aos não-judeus. Por quê? Porque, como eu disse no começo, já era plano de Deus que a salvação fosse a todos os povos, que começassem pelos judeus, que era o berço, e depois fosse espalhada a todos os outros povos. Se o povo judeu não quis, não tem problema. Os apóstolos foram pregar aos povos não judeus. Nós temos que ter essa maturidade, esse discernimento para a gente entender. A gente vai e prega a palavra. Se a pessoa não quer, beleza. A gente vai continuar pregando a palavra. Porém, a gente vai pregar a palavra para outras pessoas. A gente não pode ficar ali estacionado. A obra de Deus, ela não pode parar. Ela sempre vai continuar. Não é porque houve uma perseguição lá em Jerusalém que a obra parou ali. Não. A perseguição em Jerusalém fez com que a obra continuasse fora dos limites de Jerusalém. A igreja cresceu na idade dos apóstolos, na idade dos pais da igreja, por causa da perseguição. Ela cresceu por causa da perseguição e sempre vai crescer, certo? Porque a obra é do Senhor. E aí então o que aconteceu? Aconteceu que as pessoas não judaicas se regozijaram. As pessoas não judaicos, gentios, se regozijaram com a palavra. Ou seja, você vai pregar a palavra para alguém. Alguém não quer ouvir? Tá bom? Deus abençoe. Pregue a palavra para outra pessoa. Pregue a palavra para outra pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa. Porque nós mesmos, quantas vezes a gente vai na igreja, a gente ouve sempre as mesmas pregações. Mas por que está sendo pregado sempre as mesmas mensagens? Porque o povo ouve e o povo não quer obedecer. E aí, na continuação, a palavra do Senhor, ela era divulgada naquela região. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, eles estavam se alegrando com aquilo ali. Eles estavam se alegrando pelo fato da palavra ser pregada para aquelas pessoas. E eles estavam cheios do Espírito Santo. Esse cheio do Espírito Santo não é simplesmente ser cheio de poder. Esse ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente só falar língua estranha, fazer barulho. Não. Ser cheio do Espírito Santo é você, todo o teu ser, toda a sua pessoa, o seu ser, estar debaixo da vontade do Espírito Santo. É quando você verdadeiramente aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí eles estavam cheios de alegria. Eles estavam cheios porque eles viram, porque eles pregavam, haviam a pregação acompanhada dos sinais e maravilhas. Havia o acompanhamento dos sinais e das maravilhas. Então, eles não estavam tristes, derrotados. Pelo contrário, se eles não eram bem-vindos numa cidade, o que eles faziam? Eles iam para outra. Se você prega a palavra para uma pessoa e ela não quer ouvir, amém, Deus abençoe. A semente foi jogada. Nós temos lá a parábola do semeador,
que uma parte da semente caiu aqui no chão duro, a outra parte em espinhos, na outra parte em solo rochoso, na outra parte em solo fértil, né? Então, ou seja, ela foi lançada. Uma hora ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai dar fruto. Então, a nossa responsabilidade como cristãos é pregar a palavra em tempo e fora de tempo, né? Bom, para terminar aqui o comentário, né? Terminar aqui a lição, nós estamos numa época em que as coisas estão complicadas. Sistema político, sistema econômico, em vários lugares, até mesmo da Europa, até aqui do Brasil, já está sendo proibido de se falar de Cristo, de se pregar a palavra. Então, enquanto nós tivermos oportunidade, vamos pregar a palavra do Senhor. Vamos pregar a palavra em tempo, fora de tempo, mas vamos pregar a palavra. Não é desabafar problemas pessoais, problemas ministeriais, problemas conjugais. Não é usar a tribuna para desabafar problemas de departamento, problemas de liderança. E se a pessoa não quer ouvir, não tem problema. Não vamos ficar tristes por causa disso. Vamos dar seguimento à obra, vamos pregar em outros lugares. Tanto lugar para a gente pregar, tanta gente morrendo sem salvação, tantas pessoas morrendo sem salvação. Enquanto isso, muitos aí estão brincando de ser crentes, né? Ah, mas eu não ganho oportunidade na minha igreja. Mas, gente, quantas pessoas que estão nas cadeias, nos hospitais, nas escolas, quantas pessoas que ainda não, que não conhecem a palavra, que não conhecem a Jesus. Oportunidade nós temos. Nós temos as redes sociais, a internet que ajuda na evangelização. Claro que, primeiramente, nós temos o nosso testemunho como cristãos. Nós temos o nosso testemunho, nossas atitudes. E nós temos as redes sociais. Se você não tem oportunidade na tua igreja, não tem problema. Não se sinta triste. Estude a Bíblia, ore, jejue, consagre. Use as redes sociais como uma porta de evangelismo. Coloque lá no status das redes sociais um versículo, uma meditação bíblica. Oportunidade nós temos. Nós temos todos os recursos para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus, e a gente não faz, certo? Então vamos aproveitar a oportunidade, se alegrar no Senhor, como diz Paulo lá em Filipenses, regozijai-vos no Senhor. Você está passando por luta, por prova, se alegre. Paulo escreveu lá em Filipenses, regozijai-vos no Senhor. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso num calabouço. Então, se alegre. Está passando por dificuldade, está passando por prova, se alegre no Senhor. Peça para Deus misericórdia, peça para Deus entrar com providência, peça para Deus te ajudar. Tá certo? Eu me despeço aqui
todos vocês. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus e até a próxima. Amém?